Se eu fosse aprender uma coisa de gramática, uma única coisa de gramática, o que seria isso? Eu sei que está na cabeça de muita gente, olha, eu não tenho tempo, mas se eu fosse estudar uma única coisa, o que seria isso? Boa pergunta, né? Ok. Claro que existem diferentes opiniões e cada uma delas tem o seu valor, mas eu, baseado na minha experiência ensinando, o que eu sei de outros professores e de bons professores, grandes professores, é que o principal de gramática que você tem que aprender é ser capaz de, na frase, por mais simples que seja, saber colocar ela no presente, no passado e no futuro. Todas as outras regras você pode deixar para lá se você fosse escolher uma única coisa. Eu preciso dominar o verbo, principalmente o verbo to be, no passado, no presente e no futuro. Então, se você aprender a falar dessa forma, você tem um começo de um domínio muito grande da língua. Eu trabalho com os meus alunos dessa maneira. Então, muitas vezes nós fazemos um exercício. Eu dou uma frase, seja no presente, passado ou futuro. E agora vamos colocar essa frase no passado? Vamos colocar essa frase no futuro? Vamos pegar, por exemplo, então você diz, ok, me dá um exemplo de uma frase que a gente poderia trabalhar dessa forma. Uma frase no presente. I work every day. Uma frase bem simples. I work every day. Então, quando eu falo essa frase no presente, eu já estou falando, eu já aprendo que é algo que acontece todos os dias, porque já coloquei na minha frase para eu poder lembrar. I work every day. Então, toda frase no presente fala de uma rotina, de algo que se repete, certo? O present simple, o presente simples. Mas eu também preciso saber dizer eu estava trabalhando ontem ou eu trabalhei ontem. Então eu preciso aprender a dizer, ok, I worked yesterday. Então eu preciso saber como é que eu coloco esse verbo no passado, porque a única coisa que muda é esse finalzinho do verbo. I worked yesterday. Eu vou colocar o ed no verbo, que são os verbos regulares, e é isso que muda. Então já sei dizer que eu trabalhei ontem. Ou também eu vou dizer I was working yesterday. Eu estava trabalhando ontem. E o futuro, gente? Ridiculamente simples. O futuro em inglês é a coisa mais simples que existe. Porque o futuro é assim, você vai acrescentar o will. Então você diz I will work tomorrow. I will work tomorrow. Então, quando você diz I will é a projeção do futuro. I will work tomorrow. Eu vou trabalhar amanhã. Dominar isso, procurar que alguém me ensine ou procurar aprender como que eu transformo qualquer frase no presente, passado e futuro é extremamente importante. E é um exercício divertido. Né? Eu falo para os meus alunos, ok, John is going to the supermarket. Que está no presente. John is going to the supermarket. João está indo para o supermercado. E eu pergunto, ok, vamos colocar essa frase no passado. Então o aluno vai pensar, ok, John is going to the supermarket. John was going to the supermarket. E ele descobre que a única coisa que ele vai mudar o is passa a ser was. John was going to the supermarket. Uau! E muita gente diz, é só isso que muda? Só isso. Porque quando alguém não sabe isso, ele pensa que tem que fazer uma mudança mirabolante e é quando muita gente se atrapalha. Agora vamos colocar no futuro, eu digo para os meus alunos. Como é que você diz, então? John is going to the supermarket. Ele está indo para o supermercado. E como que é o futuro? Então vamos lá. Então você tem pensa em português. Como seria em português? João vai estar indo para o supermercado. Quer ver como a gente traduz isso igualzinho em português? Eu vou falando as palavras, eu vou a frase no futuro em inglês e você vai vendo aí a tradução. John will be going to the supermarket. Exatamente como em português. João vai estar indo para o supermercado. Estamos
usando a mesma forma do presente. João is going, João will be going. Você domina isso, você tem muita coisa, ou seja, você vai poder se comunicar, você vai poder falar onde você esteve e para onde você vai e onde você está, que essa é a coisa mais importante. Então eu diria, essa questão de gramática, de colocar uma frase no futuro, passado e presente, é a coisa mais importante que você deve aprender na língua inglesa, em termos de gramática, se você fosse aprender somente uma única coisa. É uma coisa que é fácil para fazer um pouquinho de exercício de inglês, se você tem 5 minutinhos, se você tem o celular para traduzir alguma coisa, aí você coloca aí, tá bom. E você já tem. Isso aí. E eu digo aos meus alunos, quando você vê uma frase, né, coloque essa frase no passado, presente e futuro. E todos os meus alunos já sabem disso. Eles já aprenderam isso. E eles são capazes de fazer isso. E eu sou muito orgulhoso quando eu peço para ele, coloque essa frase no passado, presente e futuro. Porque muita gente que vem estudar comigo, inicialmente, mesmo aqueles que já passaram por escolas de inglês, não tem essa facilidade de colocar as mesmas frases passado, presente e futuro. Muita gente se atrapalha, porque eles pensam que a coisa é muito mais complexa. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.